estamos hoje aqui a debater este diploma apresentado pelo Governo, que não é mais do que reduzir as ineficácias produzidas pela atual legislação e pela forma como ela está redigida. A partir deste momento, e até por indicações da Inspeção-Geral de Finanças, ao contrário do que o Sr. Deputado Carlos Costa diz, não é um capricho madeirense, é uma forma de simplificar e melhorar o funcionamento das instituições. E, portanto, essa indicação é positiva em todos os aspectos. E é positiva em todos os aspectos, desde logo, pelo aumento da velocidade da decisão e a capacidade de decisão por parte de quem é responsável pela gestão dos fundos comunitários, que neste caso a Madeira tem o Madeira 2020, cuja gestão é feita através do Governo Regional. E, portanto, em vez de estarmos aqui com entropias e com a participação de entidades cujo apor para este processo era diminuto ou sequer producente com a mais-valia, é assim desta maneira e com esta alteração reduzimos esse problema. Mas, se o deputado, aliás, não foi o senhor deputado o único, foram já vários senhores deputados que levantaram a questão, o medo da má aplicação dos fundos comunitários. Em primeiro lugar, o receio. A preocupação. Muito bem. Ora bem, Sr. Deputado, já sabia que aí vinha. Eu lembro-me das autoestradas socratianas. Mas, no que diz respeito a essa preocupação, em primeiro lugar, esta Comissão Interministerial não tem qualquer função fiscalizadora. Não tem qualquer função de acompanhar a própria execução, mal ou bem, dos fundos comunitários. É uma Comissão Interministerial que dá o seu parecer em termos da gestão dos fundos e, portanto, a fiscalização, o deputado, como deve saber, toda a fiscalização que é feita no que diz respeito à aplicação é feita através da Comissão Europeia. E, ao contrário do que os senhores deputados muitas vezes dizem, ao longo destes anos de fundos comunitários, da aplicação de fundos comunitários na Madeira, a fiscalização da Comissão Europeia foi uma fiscalização muito densa, muito intensa, muito frequente, muito regular. Sistematicamente, os senhores, a menos que os senhores digam que os madeirenses até tiveram a capacidade de ludibriar, iludir, manobrar, manipular todos os técnicos que vieram da União Europeia, que são uns perfeitos ineptos, uns tipos completamente destituídos, que, quando aterravam no aeroporto de Santa Catarina, perdiam toda a lucidez. Perdiam completamente a lucidez. Faz-me lembrar a acusação de alguns clubes continentais que diziam que, quando os árbitros chegavam ao aeroporto de Santa Catarina, ficavam baralhados e deixavam de perceber das leis da arbitragem. Pelos vistos, os senhores caracterizam os técnicos da União Europeia como sendo, de facto, pessoas sem personalidade, sem caráter, completamente manipuladas e que faziam os relatórios em função do que as autoridades regionais queriam e não em função dos critérios a que estavam obrigados a respeitar. Portanto, esta é a questão. Agora, no que diz respeito ao Madeira 2020 e à aplicação dos fundos comunitários, eu pedia também, solicitava, eu presumo que os senhores deputados todos já tenham lido o documento estratégico de Madeira 2020. E o documento estratégico Madeira 2020 afasta, desde logo, do ponto de vista das intenções e daquilo que é apresentado como programa de desenvolvimento nestes 7 anos, ou nestes 6 anos, afasta completamente essa situação, esses perigos, esses medos, essa insídia constante que os senhores deputados gostam de lançar sobre os governantes
os governantes do PSD ou eleitos em função das maiorias do PSD. Aquilo que eu convidava os senhores deputados a fazer era que lessem este documento. Porque neste documento estão lá indicadas quais são as prioridades. E depois de eu enunciar, passar aqui à voo do azul algumas dessas prioridades, eu gostaria que os senhores deputados indicassem onde é que está, ou onde nestas prioridades e nestas áreas de intervenção, onde é que podem calhar os tais receios, e partindo do pressuposto que os tais técnicos ineptos e pouco competentes da União Europeia vão continuar a trabalhar na Comissão Europeia. Portanto, diz aqui no diamante estratégico da região autónoma de Madeira, que preside às intenções de investimento, primeiro eixo, inovação, investigação e desenvolvimento, inovação e energia. E diz a seguinte: inserir a região autónoma da Madeira nas redes europeias e mundiais de ID, através de incentivos dirigidos à fixação de investigadores e de empresas geradoras de inovação para a competitividade e o emprego. Promover a utilização de energias renováveis e a eficiência energética. No que diz respeito à formação de competências. Transformar a região autónoma, pelos vistos preciso de ler, pelos vistos preciso de ler porque os seus deputados demonstram uma falta de conhecimento porque não leram, os seus deputados não leram e, portanto, se calhar é necessário ler. Ó, Sr. Deputado, o uso do meu tempo de intervenção eu faço da forma como me apetecer. E, portanto, vou ler. Se o Sr. Deputado não quiser que eu leia, se não quiser ouvir, pode ficar sentado. Senhores deputados, não entrem em diálogo. Muito bem. Transformar a região autónoma num polo de excelência na formação de recursos humanos nas áreas-chave de especialização regional com relevo para o hospitality. Consolidar o processo de qualificação do potencial humano da região. No que diz respeito à sustentabilidade ambiental e coesão territorial, qualificar as redes e sistemas de suporte às atividades humanas, com adaptação às alterações climáticas e prevenção e minimização dos riscos naturais, contribuindo para atenuar as assimetrias territoriais. No que diz respeito à coesão social, sustenta promover a sustentação dinâmica das atividades económicas instaladas, preparando a sua autonomização gradual dos apoios públicos. No que diz respeito à competitividade e internacionalização, alargar a base económica regional com novas atividades exportadoras de bens e serviços de relevado valor acrescentado, promover a integração de níveis mais elevados de ideia e inovação no cluster do turismo e lazer, aumentando a sua ligação à economia da região, setores tradicionais, cultura e património natural. E, finalmente, promover a inclusão social pela via do trabalho e da iniciativa, renovando nas políticas ativas de emprego e a dinamização da economia social e local. Portanto, estas são as prioridades. Eu gostava que os seus deputados mais incrédulos e mais ciosos da aplicação que o Governo Regional fará dos fundos comunitários, onde é que destas prioridades se podem depreender os tais perigos. Mas do passado não vive o mundo. Aprende-se com o passado. E aprendendo com o passado, é nessa ótica que, aprendendo com o passado, se apresentou uma mudança paradigmática no que diz respeito às prioridades de investimento. E aquilo que está aqui é um investimento essencialmente em software e não em hardware. Ou seja, desenvolver as competências, desenvolver as pessoas, criar emprego através de inovação e aproveitando, de facto, as mais-valias da própria região. Agora, eu acho até curioso, o senhor deputado Carlos Costa traz aqui à colação um exemplo, nomeadamente do caso 8. Como o senhor deputado sabe, teve a ver com a lei de bens, teve a ver com fundos comunitários. E, portanto, outro exemplo que o senhor deputado traz aqui são as palavras não comprovadas de um presidente de uma associação que diz que os fundos comunitários foram aplicados em carros e vendas e tudo isso. Muito bem. Aproveito para lhe informar que todas as situações que foram detectadas para estas más aplicações, todas elas implicaram a devolução dos fundos comunitários por parte de quem os aplicou mal, deram origem a processos de fraude, falsificação de documentos, falsificação
de contratos, tudo isso. Esses processos aconteceram. E, portanto, ó Sr. Deputado, eu acho que os partidos e os deputados devem apontar aquilo que está mal. Mas fazer acusações, e aliás, no seu caso, baseado em notícias de jornais, em declarações em que o Sr. Deputado não se assegurou da comprovação dessas mesmas declarações, não contribui em nada para uma política mais digna e para uma atividade política mais consistente e com resultados. Isto é a minha opinião. Não é uma posição do partido, é a minha opinião. Eu acho que sistematicamente são lançadas dúvidas, são lançadas questões, são apontadas pessoas, as pessoas são insultadas. As pessoas são insultadas, mas eu gostaria que esses insultos, que essas acusações fossem sustentadas em factos e que dessem origem a algo de concreto. E é isso que não acontece. Eu acredito que eventualmente tenham existido essas situações que o Sr. Deputado fez referência. Acredito que sim. Mas daí a basear a minha intervenção nas declarações de alguém que nem sequer comprova aquilo que diz, parece-me curto do ponto de vista da atuação política. Para concluir, diria que esta medida agora proposta visa tão e somente o aumento da eficiência, o aumento da rapidez na decisão, o aumento da eficácia da aplicação e da gestão dos fundos comunitários, com todos os benefícios que daí poderão advir. Não há aqui nenhuma intenção escondida, nenhum subterfúgio ou nenhuma tentativa de esconder o gato com o rabo de fora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Lino Abreu, eu nem sei como qualificar ou classificar a sua intervenção. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado diz que a região investiga em construção, que só bastava telefonar para um gabinete de arquitetura ao Sr. Deputado. Isto demonstra uma ignorância profunda. Isto não era, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não me obrigue a falar, porque se o Sr. Deputado me obrigar a falar, as coisas não ficam agradáveis. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que isso é falso. É falso. O Sr. Deputado, quando diz que fazer um viaduto como o da Ribeira de João Gomes era telefonar para um gabinete de engenharia e dizer faça, é uma perfeita anormalidade. Sr. Deputado, isto não é aceitável e não é para uma pessoa que há mais de 20 anos que está envolvido no tecido empresarial da Madeira, com experiência própria. O Sr. Deputado é a última pessoa dessa bancada que pode fazer uma afirmação dessas. Mas, o Sr. Deputado depois dá uma cambalhota e diz, bom, agora não se pode fazer isto, porque já não é preciso gabinetes, já não há gabinetes com capacidade para isto. Então, não era isto que devíamos fazer. Devíamos continuar a telefonar para os gabinetes para continuar a fazer viadutos e estradas. Já perceberemos qual é a posição do CDS. É não posição. É a chamada não posição. Está contra. O que eu acho mal para um partido com as características do CDS. E depois, o Sr. Deputado fala das incertezas. O Sr. Deputado fala das incertezas dessa forma. Isso são verdades de lapalice. Sr. Deputado, são factos e verdades de lapalice. Mas também, o Sr. Deputado devia ler, porque o Sr. Deputado também só lê o que lhe interessa. Devia ler, o Sr. Sr. Deputado, engana-se. Aquilo que eu fiz foi apresentar a definição do modelo. Não falei também, como posso lhe falar, dos elementos. Não estou-lhe a falar dos elementos de contexto e desafios. Nomeadamente, respondem a muitas dessas incertezas, nomeadamente a infraestruturação material já existente, nomeadamente o incentivo ao crescimento do setor turístico que já existe, nomeadamente a aposta sistemática na atração de atividades de elevado valor acrescentado no setor dos serviços financeiros às empresas, tecnologias de informação e comunicação, que já existe. Mas a aposta decidida na utilização de incentivos fiscais ou o estabelecimento de novas atividades económicas, que já existe. Mas a política social assente na dotação da rede moderna de equipamentos educativos de saúde e apoios de proximidade, que já existe. Sr. Deputado,
Sr. Deputado, aquilo que eu queria dizer, mas, e depois os elementos de contexto que nós já temos, que é a paisagem humanizada, os recursos do mar, a formalização do cluster marítimo da Macaronésia, os instrumentos de suporte. Sr. Deputado, o Sr. Deputado quer à força encontrar problemas nisto. Num diploma, que é um diploma simples, que é apenas de facilitação administrativa, o Sr. Deputado quer encontrar dificuldades que não existem. O Sr. Deputado vai à procura de problemas onde não existem. Agora, eu estava à espera de um CDS mais consistente, mais construtivo e mais assertivo. Um CDS que conseguisse contribuir de uma forma visível para a melhoria da Madeira e das condições de vida dos madeirenses. Muito obrigado.